capítulo 16, no versículo 13 em diante. São Mateus 16, 13 em diante. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não me revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum que acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Até aqui, igreja. Ele sempre foi o homem das multidões. Ele sempre amou estar no meio das massas humanas, misturado ao povo, por distintas, diversas e repetidas vezes. Desapareceu entre a multidão, porque ele amava a multidão. A simples menção, a menor expectativa, ao menor indício de que o homem da Galileia, o mestre de Nazaré, haveria de passar por algum lugar, era o suficiente para que uma incontável, inumerável e inseparável multidão criasse uma tremenda expectativa, dizendo: ele vai passar por aqui. Sempre foi assim. Ao menor indício de que o homem de Nazaré haveria de pôr as plantas dos seus pés junto às margens do mar da Galileia, uma inumerável multidão se acotovelava, se escalfava, faminta, aleijada, cega, nua, dizendo: ele vai passar por aqui, bendito é o nome do Senhor. Ele sempre amou a multidão, diferentemente dos políticos, diferentemente dos imperadores romanos, diferentemente dos grandes, dos nobres, dos cientistas, dos sábios, que sempre colocaram o seu poder junto à grande multidão, mas abominando a presença delas. Diferentemente dos imperadores, que construíram os seus impérios à margem das multidões, alimentando os seus exércitos das multidões, mas abominando o cheio de povo. Diferentemente dos políticos, igreja, que contam com as multidões para as suas eleições, mas abominam o cheio do povo. Diferentemente dos grandes empresários, que exploram as multidões, mas têm nojo do cheio das multidões, ele não. Diferentemente desses grandes, ele não via na multidão uma oportunidade para explorar, ele via na multidão uma oportunidade de arrancar Satanás com as suas mãos e dizer: ó inferno, chegou a vez de eu me manifestar no meio da multidão, aleluia. Nós tentamos impedir, nós pedimos para não divulgar, nós tentamos segurar, mas não tem jeito. Essa multidão sempre descobre que ele ia passar por aqui na sexta-feira. Vocês não erraram, o mestre da Galileia está descendo na igreja agora, vai passar na igreja agora. Alguém disse para você que Jesus Cristo ia passar por aqui? Dá glória a Deus, igreja. O mestre da Galileia vai passar aqui dentro. Sempre amou a multidão. O Senhor sempre
sou da multidão, diferentemente do que muitas religiões anunciam, diferentemente do que muitos pregadores dizem, diferentemente do que muitos intérpretes das Sagradas Letras dizem, ele continua amando glória e o fervor no meio da igreja. Diferentemente do que muitos imaginam, ele continua amando o resicado, o pobre, o faminto, o ladrão, o mentiroso, o pecador, a prostituta, o que caiu em laço. Diferentemente do que muitos imaginam, o coração do mestre da Galileia ainda oferece perdão, misericórdia, sangue, e nesta noite haverá perdão e justificação nesta igreja. A cruz é o seu símbolo, a misericórdia é o seu cajado, o poder é a sua vestimenta, diadema é a sua coroa. Então, glória a Deus, igreja. Hoje o Senhor Jesus vai desaparecer no meio da multidão. Aleluia. Abre teu espírito. Não tenhas vergonha. Não te assustes. Se você é crente antigo, nunca viu isso, então você não conhece o Senhor Jesus. Se você é crente novo, fica dizendo: o que é isso? É a chegada do mestre da Galileia. Estáis prontos, igreja? Estáis prontos para receber a visita do mestre? Aleluia. Glória ao Senhor. Estáis pronto para ouvir a resposta da tua necessidade, para levar a chave da tua porta, para levar a ordem contra os demônios, para levar a chave da tua libertação. Está pronta a igreja para a manifestação do vivente Filho de Deus. Olha a igreja, vou revelar um breve segredo para vós. Um dia preguei a palavra aqui, aleluia, e o mote principal da palavra era a figura do Senhor Jesus. Quando cheguei na minha casa, fechei a porta e me deitei. Sabe quem foi me visitar lá no meu quarto? Aleluia! É esse que vai te visitar. Por estes dias andarás 7 tempos na terra, com o Senhor Jesus do teu lado, te abençoando, te guardando, te livrando, te prosperando, abençoando o teu negócio, tua casa, teus filhos, teu ministério. Agora, igreja, o Senhor Jesus vai visitar a terra. Aleluia! Quanto glória ao Senhor Jesus! Quanto tempo a terra não dava tanto glória ao Senhor Jesus assim! Aleluia! Olha, mestre, a igreja está glorificando o teu nome. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele continua amando glória da igreja. Ele continua amando o crente que erra, mas diz: mesmo no erro, meu lugar não é no inferno, meu lugar é na banca da misericórdia. O Senhor Jesus vai passar. Aleluia! Olha, igreja, vamos nos aproximar daquela multidão. Falamos da multidão, mas tem aqui um outro grupo também. Mas vamos pelo Espírito, toda essa igreja, sem exceção, vamos nos aproximar daquela cena em que o mestre da Galileia, que há 2000 anos é aguardado, a sua presença invocada nos mais distantes rincões dessa nação, seja no fundo de uma igreja, num acampamento do Sem Terra, no Pontal do Paranapanema, seja numa igreja evangélica que está debaixo das mãos de um pastor, está cobrando dízimo, mas a igreja está esperando. Será que o mestre da Galileia vai passar aqui? Aleluia! Hoje você vai levar a presença do mestre da Galileia. Convide o pastor para ele vir encontrar o pastor dos pastores. Aleluia! Olha, igreja, 2000 anos, a terra está numa expectativa esperando. Será que ele vai passar por aqui? Aleluia! E você está esperando há muitos dias a passagem do Senhor Jesus pela tua vida, pelo teu caminho, pela tua sorte, pela tua existência, pelas circunstâncias que rondam tua vida. Olha, vá para Jerusalém. O mestre da Galileia vai entrar montado num jumento. Quer encontrar o mestre? O Senhor vai encontrar-se com muitos aqui dentro. Vamos nos aproximar da multidão. Quem compunha a multidão? Quem julgais vós? Que era aquela massa humana indistinta e disforme, que ao passar do mestre, colocava-se aos bravos indecentes, dizendo: mestre da Galileia, tem misericórdia de mim. Pode falar, igreja.
Espírito, mas o vosso coração clame. O mestre da Galileia me manda pregar. Quem clamar com fé, tocará na minha passagem pela igreja. Clama, igreja! Clama, igreja! Toda igreja! Aleluia! Aleluia! Se você tocar na honra do mestre, vamos ver, igreja, no meio daquela indistinta multidão, quem é que se aproximava do Senhor? Quem compunha aquela multidão? Lembra, igreja? Estava lá a mulher do fluxo de sangue. Estava lá atrás. Lá no fundo, perto da porta, estava a mulher do fluxo de sangue. Longe do Senhor Jesus. Aleluia. Estava o Pedro endemoniado. Menino que não dormia em casa. Tomado de espíritos malignos. Aquele estava perto do Senhor Jesus. Estava o marido da adúltera. Estava o faminto. Estava o desempregado. Estava o desprezado. Estava o caluniado. Estava o que havia cometido erro contra Deus. Tudo no meio da multidão. Esperando um olhar. Esperando uma palavra amiga. Esperando que ele parasse e apontasse. Dizendo: Pedro, tua fé te salvou. Aleluia. Ó multidão! O Senhor está vos vendo daqui de cima. Está contemplando a multidão. Estou vendo o coração amargurado. Estou vendo a aflição. Contemplando o povo da miséria. Estou vendo a prova da igreja. Aleluia. E você ama ardentemente que o Senhor Jesus se aproxime de ti. Não! Ele podia, com uma palavra, ele podia dizer: ó multidão, acautelai-vos e calai-vos, pois que não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ouça, Pai das trevas, esta multidão recebe no meu espírito. Não. Quem quisesse tinha que demonstrar o grau da fé. Aleluia. Tinha que ser mais forte que os outros. Tinha que ser mais ousado que a multidão. Tinha que precisar mais do que todos. Enviar, abaixar a cabeça e dizer: sai da frente. Faz 12 anos que o sangue me mata escorrendo pelo meu corpo. Sai da frente. Meu filho nasceu e está na mão de um demônio maligno. Sai. Eu vou tocar no Senhor Jesus. Aleluia. O meu desespero se aproximou de mim. Aleluia! Escuta, não tem lugarzinho para mim aí na frente, não? Olha, você manda na coletoria, mas aqui na rua, quem manda é o povão. Quer ver Jesus? Você na campinha, sobe na árvore. Vai assim? O jogo é assim? É assim. Quem quiser ver Jesus, tem que se misturar no meio do povão aqui, olha. Você é homem de classe? Aleluia! Sou homem de classe, mas eu preciso de Jesus Cristo na minha causa. Aleluia! Para Jesus Cristo, classe social é mero acidente de percurso. O pobre e o rico vão ser visitados por Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor Jesus passando, pensa que ele não sabia que teve alguém que demonstrou maior necessidade do que os outros? Igreja, vamos falar o que todos vocês sabem, mas ninguém gosta de reconhecer. Numa igreja lotada como esta, ou aonde vocês forem, tenham sempre em mente que no meio de uma multidão como esta, poderá ter um único crente que tenha mais necessidade do que toda a igreja. Nunca perca de vista que talvez você não chegue ao ponto de subir na figueira, porque o teu desespero não é tão grande quanto o de um homem que, tendo dinheiro, não tem estatura. Não tem estatura, tem humildade. Tendo humildade, alcançou a graça. Aleluia! Mas eu sinto de pregar para esta igreja. Todos vós subistes na figueira verdadeira, vão olhar para a igreja sem exceção. Aleluia! Ei, mulher, fecha-te agora no segredo do teu instinto. Dá um glória no profundo da tua alma. Lembra agora da tua amargura. Estou passando diante de ti. Aleluia! Clama, humilha-te. O mestre da Galileia está passando em Carapicuíba. Carapicuíba, sim. O mestre está visitando
Mas vamos compreender que, embora o Senhor amasse a multidão, Ele mesmo, em meio à multidão, escolheu a dedo um pequeno, seleto, particular e íntimo grupo de homens, que Ele colocou de lado, tirando da multidão e dizendo: acompanhai-me, vereis coisas que os profetas sonharam ver e não alcançaram, ouvireis coisas que os grandes do passado sonharam ouvir e não ouviram. Saiam da multidão, vocês vão ser o meu grupo íntimo. Vou repartir convosco o segredo, mistério, vou vos dar do meu espírito, vou transmitir para vós o que o meu Pai me deu lá no céu. Aleluia. Olha, igreja, eu não tenho dúvida desta pregação. O Senhor Jesus vai separar do meio desta multidão alguns que Ele vai escolher hoje para comprar um seleto grupo de seguidores de Jesus Cristo. Basta, vou te tirar do meio da multidão e vou te fazer íntimo da minha glória. Oh, glória a Deus, o Senhor vai escolher. Quer sair? Quer entrar? Quer ser escolhida do Senhor para comprar uma multidão particular? Sabe por quê, igreja? Sabeis isso por quê? Aleluia, Pedro. Para as multidões escolheu. Escolheu quanto? Não escolheu 12? Não. Escolheu muito mais. Quem sabe dizer quantos foram os íntimos do Senhor Jesus? Só Ele sabe dizer. Aleluia. Escolheu um grupinho. Ele falava, Ele fazia os sinais. Para as multidões eram os milagres. Para as multidões era o poder. Mas para aquele grupo íntimo eram os mistérios. Para a multidão eram as maravilhas. Mas para aquele grupinho íntimo era o poder de Deus. Para as multidões era o pão multiplicado. Mas para aquele grupinho íntimo era o Espírito Santo arrebatando em vida. Aleluia. O homem que conseguir privar da intimidade de Jesus Cristo na terra tem que se preparar para ver coisas tremendas aos seus olhos. Te prepara. O teu sofrimento te deixou numa estatura espiritual alta, digna. Estou te escolhendo nesta noite. Você vai comprar um pequeno grupo na terra que vai falar nos céus e o inferno vai obedecer. Pouquinhos, seletos, escolhidos. Para a multidão ele falava parábolas. A multidão se sentava e ele dizia: ei, multidão, tinha um campo, tinha um homem que comprou aquele campo, ele era semeador. E naquele campo ele lançou as sementes do trigo, era dele, trigo é sinal da vida. Lançando as sementes sobre a terra produziu por si mesma. Naquela noite ele dormiu, veio o seu inimigo e plantou o joio em cima do trigo. O tempo passou, o trigo cresceu, o joio despontou, a sua penugem também, que assusta toda a agricultura. Os servos daquele senhor disseram: Senhor, não plantasse somente o trigo, eis que o joio nasceu junto. Vamos arrancar o joio e queimá-lo para que o trigo permaneça. Não faças tal, para que no arrancar do joio o trigo não saia junto e eu perca o joio e o trigo. É melhor eu deixar o trigo junto com o joio do que perder os dois. Deixa crescer. A multidão olhava para o outro e dizia: pensei que era o Messias e agricultor. Ele entende muito de terra, mas e no reino dos céus? Vira as costas, o grupinho que nunca virava as costas para o Senhor. Aleluia! Você está entendendo porque o Senhor está te escolhendo? Você lembra aquelas madrugadas que você chorava ânsias de dor por causa da tua justiça? Você lembra as vezes que o inferno te esbofeteou e você não levou o nome do teu Senhor? Você lembra a prova que você passou e você está vivendo hoje? É por isso que eu te escolho hoje. Nunca negaste o teu Criador. Aleluia. Hoje eu estou te separando para privar da minha intimidade. Todo mundo foi embora. A multidão não entendeu. Mas aquele grupinho se aproximou do mestre e disse com toda humildade: mestre, somos sinceros em te dizer, assim como a multidão, nós também não entendemos ainda o que quer dizer isso. Aleluia. Chegou a vez. A multidão já tinha sido alimentada, os cegos já tinham recebido vista, os paralíticos já estavam andando. O que o povo queria? Libertação da carne, maravilha que enchesse os olhos, pão que sustenta a barriga, promessas e mais promessas, alegria, ênfase da carne. Isso o povo já tinha tido. Estavam contentes e satisfeitos. Mas tinha um grupinho que dizia: não, a graça não é só isso, a graça tem mistério,
A graça tem santidade. A graça é Cristo. Eu quero coisas que vêm dos céus. Aleluia. Olha, vou começar a te ensinar um caminho alto de santidade, de clamor, de vitupério. Aceita caminhar com Cristo. É um caminho diferente. Talvez você não veja tantos milagres, mas você vai sentir o vitupério do Criador, marcando a tua carne com as marcas da santidade. Não te assustes. De vez em quando, um desejo incontido de falar um glória vai te tomar na terra. É o teu Senhor dizendo: estou aqui do teu lado. Ele dizia: não, meus amigos, eu não vou chamar certo, vou chamar de amigos. Semeador sou eu. Veja, eu tenho a semente da graça na minha mão. O campo é o mundo. As sementes, o trigo que cresceu, são os filhos do reino que eu estou plantando entre os homens. O inimigo é a figura do maligno. O joio são os filhos da treva, que é plantado junto com os filhos da graça. A seita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os meus anjos. A colheita é a vida eterna. O feixe separado para o celeiro são os filhos do reino. E o feixe separado para o fogo são os filhos do inferno. Aleluia. Você é joio ou você é trigo? Por que você foi plantado aqui nessa terra? Você nasceu para quê? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua finalidade? Qual vai ser o fim da tua carreira? Aleluia! Quais são as tuas obras? Quais são os teus sentimentos mais íntimos? Para que nada tem do teu coração. Aleluia! A igreja ficou assustada, temerosa de que a palavra diga: você é joio. Isso não é pregação. Isso é ameaça. Isso é assustar o rebanho. Aleluia! Se eu bater nesse rebanho, o cajado do pastor vira uma sorrague infernal na minha vida. Se eu atrapalhar essas ovelhas, o meu pastor vai ter conta do meu pescoço. Não, essa ovelha não é minha. Você não é joio, você é trigo. Teu nome está escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus, igreja. Não tem joio no meio dessa igreja. E não falha, e não erro. Esse assunto é entre você e o teu Senhor, que vai acertar as contas com você. Aleluia. Santifica-te, consagra-te, busca que é dos céus. Glória a Deus. Bendito o Criador eterno. Glória a Deus. Um grupo seleto em particular que brigava dos mistérios do Senhor, a ponto de ver o Filho de Deus desejando que o Pai passasse de si o cálice que ele estava determinado a tomar. Aleluia. Por isso, quantas e quantas vezes, sem distinção de nenhum crente que aqui está, quantas foram as vezes que você, olhando para as memórias da tua vida que você escreveu no passado dos anos, você questionou o teu Criador dizendo: por quê? Por que, Senhor? Por que esse destino? Por que esta vida? Por que esta situação? Por que este casamento? Por que este emprego? Por que este noivado? Por que esta vida? Por que eu existo? Porque você é trigo e você tem que sustentar o semeio de Jesus Cristo na terra. Oh, glória a Deus, Deus. Vou te ajudar a caminhar a minha verdade. Glória a Deus eterno. Por quê? Bendito o Criador. Porque o mestre da Galileia escreveu o teu destino, escreveu a tua predestinação, e o cálice que tu tens a beber não
e vemos que há 2000 anos o Oriente espera a manifestação do Filho de Deus. Olhamos para o extremo Oriente e vemos que as grandes nações que deveriam ser o celeiro da humanidade, sabíamos nós? Uma das nações que chegou a ouvir a mensagem do Evangelho, hoje, passando fome, permite que o gado se desinvada a rua e, abaixando-se em adoração, dizem: toda vaca é sagrada, 70% daquele solo é produtivo, mas a nação passa fome, porque onde não tem Jesus Cristo, não tem abundância de pão. E se está faltando pão na tua casa, se a miséria te alcançou, bendiz o Senhor, passa. O Senhor Jesus vai visitar tua dispensa, vai visitar tua casa. Oh, glória a Deus, igreja, vai chover na terra seca. Aleluia. Se a tua casa está em guerra, o amante da paz visitará a tua casa e haverá paz. Olha, igreja, quando a multidão, vamos terminar já, quando a multidão se afastou, o Senhor Jesus os recolheu e disse: acompanhai-me, segui-me, tenha um instante de comunhão convosco, tenha um minutinho de intimidade, quero partilhar convosco de um segredo nos céus. Começaram a subir e chegaram a Cesareia de Filipos. Aleluia. Não vamos confundir na igreja. Tinha outra Cesareia. Cesareia feita em homenagem a César, construída no tempo da dominação dos romanos, e tinha essa Cesareia, que era feita em homenagem à dinastia de Herodes, lá no norte, separado de tudo, escondido. E o Senhor Jesus, junto àquele seleto grupo, como estamos hoje aqui, olha que intimidade, que comunhão, olha que segredo, igreja, olha que dádiva. Pensa, igreja, na quantidade de homens que estão esperando a passagem do Senhor Jesus, e Ele está aqui. Aleluia. Você não consegue ver, você não consegue aceitar, você não consegue ao menos sentir. Aleluia. É um seleto grupo. O Senhor Jesus queria provar o coração dos homens. Fez uma pergunta despretensiosamente, como quem não quer nada, como quem lança o léu, uma pergunta inocente. Toma cuidado, porque às vezes aos teus olhos é insignificante, pode revelar alguma coisa no teu coração que comprometa a tua fé diante do Senhor. Então, tudo que vier na tua vida, os pequenos e os grandes acontecimentos, antes de abrir tua boca, veja se não é o Senhor Jesus que está te fazendo um teste insignificante. Cuidado, atenção com Ele. De vez em quando Ele fazia umas perguntinhas, como quem não quer nada. De vez em quando Ele fazia um sinalzinho pequenininho, para um afogadinho chegar e dizer: ah, grande coisa. Cuidado com o teu amigo, antes de abrir a boca, veja o que está por detrás daquele acontecimento. Vou te testar, vou te provar, vou passar pela tua vida na insignificância. Se você me desprezar, você vai desprezar uma grande bênção. Cuidado. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não despreza quando a folha cair na árvore. Não repudie isso um fato da gravidade. Abra os olhos e diga: o outono está chegando, as folhas estão caindo. Cuidado. Que dizem os homens? E o povo lá admirando a natureza, ali nasce o Rio Jordão, água cristalina, os pássaros cantando, um brincando de jogar água no outro, eram discípulos, estava o Senhor Jesus. O inferno estava longe, o demônio estava a 35 mil quilômetros daqui do Senhor Jesus. Aquele povo falava grosso, cantava vitória, olhava para o inferno e piscava o olho dele e dizia: vem, aleluia, quem está aqui? Aleluia, estava com o Senhor Jesus. Olhava para a fome e dizia: cadê teu ronco? Olhava para a morte e dizia: cadê teu império, morte? Olha quem está aqui. Aleluia. Você não tem essa coragem? Olha para a tua prova agora e desprova. Olha quem está tudo do lado. Olha para a tua vida agora e faça pouco da tua existência. Diga, meus amigos, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, não me sai da cabeça. O que é, Senhor? Há alguma coisa oculta aos teus santos olhos? Não sabíamos que havia. Não, eu ouço dizer um comentário. Que dizem os homens ser o filho do homem? Um olhou para o outro, pensaram bem. Resposta fácil: ah, Senhor, ontem lembra aquela hora que fosse se recolher? Eu corri até a minha aldeia, tive uma folguinha, fazia 10 dias que nós estávamos expulsando, curando, e eu lembro ontem eu pedi uma folga. Você está precisando de uma folga do Senhor? Você quer férias da graça? Aleluia! Você sabia que lá na Bahia está precisando de evangelista? Você não quer tomar o sol baiano? Você não quer tomar uma água de coco
Aleluia. Teu descanso é a minha mão direita e o teu refrigério é o meu cajado na tua alma. Experimentarás dias de grande paz. Que dizem, Senhor, não, dá licença, posso falar? Eu pouco falo aqui no meio dos dois. Senhor, eu sei. Olha, eu ouvi dizer, uns disseram que tu és João Batista. Mas, outro dia, uns disseram que tu és Jeremias. E eu pensando bem, eu não sei, estou achando que tu és Jeremias mesmo. Que João Batista não, a morte de João. Tu és Jeremias. Saiu todo orgulhoso. Aleluia. Outros veio e disse, não, Senhor, que falta de entendimento deste meu bom servo. Onde já se viu Jeremias? Não conheces a escritura, viu? Dá licença, Senhor. Tu és Elias. Elias, ninguém nos engana. Tu és Elias. Senhor Jesus, só olhando. Você sabia que de vez em quando as tuas infantilidades, lá nos céus, o Senhor Jesus tem como que aquele súbito, aquela súbita vontade. Sabe quando alguém quer rir e não pode? Você sabia que tem coisas que para você é tão grande e o Senhor Jesus lá em cima olhando e dizendo, coitadinho, se afogando num copinho d'água. Oh, homem de Deus, para de fazer figura, para de fazer chefe. Você é filho de Deus. Levanta a cabeça e vai para a terra. Senhor, perdoa meus conservos. Definitivamente, os teus discípulos não conhecem quem tu és. Pelo que estamos vendo que tu fazes, pela maneira como tu conheces a lei, pela maneira como tu falas do Pai que está nos céus, nem Jeremias errou, nem Elias também errou, tu és Moisés. Senhor Jesus, eu estou ouvindo. Glória ao nome do Senhor. Não faça feio, não te precipites, não fale o que você não sabe. Não abra a tua boca, não sai correndo atrás do que não é verdade. Calma, peça os espíritos, não guarda tudo no teu alforje, nem tudo é para você, nem todas as promessas são tuas. Calma, fica no teu cantinho. Você não sabe que é teu, fica quieto. Não sofra pelo que não é teu, não glória a Deus. Tenha vergonha do Senhor Jesus. Pensa para falar as coisas. Não faça planos, que aos teus próprios olhos são mirabolantes. Humilha-te e diga agora, Senhor, escreves tu as páginas da minha vida. Bom, igreja, vamos embora. Mas finalmente, viram, igreja, o que mais havia errado até aquele momento? Tem um pregador amigo nosso, que quando ele prega sobre Pedro, a igreja chega a um instante e diz que ele de fato prega Pedro como ele era. Ele tem até liberdade de chamar de Pedrão. Aquele santo pregador, incompreendido, homem de Deus, íntimo de Jesus Cristo, quando ele apareceu na nossa frente, da glória que ele prega a palavra da verdade. Não diga pregador não, igreja, não vai na conversa alheia não, tem nome santo que a igreja reputa por fraco, e tem nome que não está tão santificado assim. Deixa isso para lá, né, igreja? Discernam. Pensem os Espíritos, peçam para Deus sabedoria, ouçam a palavra debaixo do sangue do Senhor Jesus. Se é Ele que dá, não tem confusão, igreja. Senhor, Pedro, não disseste nada até agora. Que dizes tu? Imagina, né, igreja? Se os outros que eram sábios tinham falado com perdão da expressão, tamanho estapafúrdia, e o irmão Pedro, que até então só tinha levado espadada no lombo, tais as coisas sem fundamento que falavam. Naquele momento, todo mundo já pôs a mão na boca, na vez do Pedro. Coitado, era melhor ficar quieto. O Pedro vai falar? Senhor, dá licença, eu vou lhe pegar um negócio. Aleluia. Cuidado, igreja. Cuidado. Quando você vê capa, você vê pele. Quando eu vejo capa, eu vejo coração. Está cheio de fogo escondido sentado aqui. Aleluia. Da glória a Deus. Não despreza ninguém. Você poderá estar desprezando o amigo mais íntimo do Senhor Jesus. Cuidado. Cuidado. Dentro da tua casa, junto do teu leito, você pode estar repartindo a cama com alguém que tem mais intimidade do que você pensa com o Senhor Jesus. De ambos os lados, viu? Aleluia. Está pensando que ela só sabe fazer aquele arroz queimado, aquela panela mal lavada. Está pensando que ela é aquela Maria Matrona, aquela dona de casa desperdiçada que você pensa que ela é. Aleluia. Cuidado com a oração dela. É santa, é poderosa, é preciosa. Glória a Deus. Casais que estão aqui, não brincam com o fogo. Respeitai-vos uns aos outros, porque entre vós está o juízo do Senhor. Diga, Pedro, não dissestes nada. Senhor,
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias que Moisés, Elias e Jeremias anunciaram. Tu és o verdadeiro Filho do Deus vivo. Igreja, confessa agora, Jesus Cristo, Tu estás entre nós nesta noite. Glória a Deus, igreja. Confessa a tua fé. Aleluia. Igreja, para nós encerrarmos. Toda declaração humana é resultado de um estado de espírito subjetivo. O que quer dizer isso? Toda vez que um homem abre a sua boca para fazer uma avaliação, esta avaliação é decorrente do seu estado de espírito. É decorrente do que ele entende, do que ele interpreta, do que ele conhece e do que ele sente. Quando um homem diz, abrindo a sua boca e diz, é lindo, ele está externando um padrão de beleza que é conhecido aos seus olhos e ao seu sentimento. Quando o homem abre a sua boca e diz, é justo, ele está externando um padrão subjetivo de justiça. Pode ser que outro abra a boca e diga, não, é injusto. Por isso, toda declaração é resultado de um conhecimento pessoal. Cada um declara aquilo que vai no seu estado interior. Quando um homem abre a sua boca e diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, dentro do seu espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham feito moradas eternas, porque discerniam o que é dos céus. Igreja, passou da hora, 20 para 10. Glória a Deus. Vamos estabelecer o teu Espírito agora, para a vida eterna. O Pai, o Filho e o Espírito Santo declarará sobre o poder, salvarás, vencerás e dar-te-lhe a coroa da vida eterna. Deus seja louvado. Comigo agradecer a Deus em oração. É no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, sumo sábio sacerdote, que pelo seu sacrifício de cruz trouxe então salvadora e redentora, Senhor, inspiração para as nossa existência, e te somos gratos nessa noite pela vida, dádiva de saúde, encerrada no peito da